Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a esse nosso projeto de aulas em 30 minutos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vamos estar aqui com você, vou estar com você nesses nossos próximos vários encontros, tratando de questões bem importantes do direito administrativo, bem pontuais para a sua prova, perfeito? Sejam todos muito bem-vindos. Já deixem aí, pessoal, um like no nosso vídeo, já comente aí o que você achou da nossa aula, valorize esse trabalho feito por toda a equipe do Dedicação Delta, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, aproveito e antes de iniciarmos, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas destes nossos encontros, de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua aprovação. Meus amigos, nós vamos começar com uma das temáticas mais relevantes para provas de delegado de polícia. Nós vamos conversar aqui a temática acerca da responsabilidade civil do Estado, perfeito? Prova objetiva, prova discursiva, prova oral de delegado de polícia. Esse é um dos temas mais recorrentes em prova. Perfeito? Bom, eu quero começar com você do começo. E aí nós vamos aqui no ponto número 1. Nós vamos estudar a responsabilidade do Estado por atos lícitos. Pessoal, o Estado pode ser responsabilizado por atos lícitos? Vem cá. Anote que o Estado pode ser responsabilizado por atos ilícitos e lícitos. O Estado pode ser responsabilizado tanto por atos ilícitos quanto por atos lícitos. Observe, pontue aí no seu material que a regra é o Estado, claro, ser responsabilizado por atos ilícitos. É claro que essa tende a ser a regra. E, inclusive, pontue que o fundamento para o Estado ser responsabilizado por atos ilícitos é o princípio da legalidade, perfeito? É a ofensa à ordem jurídica. Agora, pessoal, cá entre nós, prova nenhuma vai te perguntar se o Estado é responsabilizado por ato ilícito. A questão da prova vai ser relacionada à responsabilidade do Estado por ato lícito. E se eu disse a você que a regra é o Estado ser responsabilizado por ato ilícito, a exceção, claro, é o Estado ser responsabilizado por ato lícito. Observe, venha cá, o Estado será responsabilizado por ato lícito quando houver um dano anormal, extraordinário e específico, perfeito? Havendo um dano anormal, extraordinário e específico, o Estado será responsabilizado por ato lícito. É dizer, por ato lícito, o Estado não será responsabilizado por todo e qualquer ato. Aquele que gere um dano corriqueiro, um daninho, como eu costumo brincar, o Estado não será responsabilizado. Mas quando houver um danão, antes de eu te dar o exemplo, perceba qual é o fundamento para o Estado ser responsabilizado por ato lícito.
é o princípio da isonomia. E deste princípio decorre a teoria da repartição, dos encargos sociais. Teoria da repartição dos encargos sociais, aquela que estabelece que ônus e bônus precisam ser partilhados por toda a sociedade. Pela teoria dos encargos sociais, ônus e bônus precisam ser partilhados por toda a sociedade. Quer-se evitar a socialização do bônus e a privatização do ônus, já que o ato é lícito e vai atender a interesse público, toda a coletividade precisa suportar tanto o ônus quanto o bônus. Grande exemplo, então, pessoal, uma obra pública. Veja, uma obra pública é um ato lícito. Imagine que haverá uma duplicação de uma avenida ou a construção de um BRT numa avenida. E para isso o poder público interdita aquela avenida, que não há um fluxo de carros e de pessoas pelo prazo de 1 ano, por exemplo. E há naquela avenida vários comércios. Com a ausência de fluxo de pessoas naqueles comércios, os comércios vão à falência. Veja, em razão de um ato lícito, uma obra pública, há um dano anormal, extraordinário e específico, a falência daquelas pessoas. Anote aí, mais atrelado a nossos entendimentos, a questões atreladas a delegado de polícia, o STJ tem entendimento de que o Estado pode ser responsabilizado quando uma autoridade policial atua com uma legítima defesa, que é uma causa excludente da ilicitude. Então, por exemplo, se um policial mata uma outra pessoa em legítima defesa, o Estado pode ser responsabilizado. É um ato lícito, mas que gerou um dano anormal, extraordinário e específico a outra pessoa. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estudar com você. O nosso segundo ponto, e nós não vamos esgotar a responsabilidade civil do Estado neste nosso vídeo, nós teremos um outro, tudo bem? E aí, neste momento agora, eu quero entrar com você na parte das teorias. Porque muitas das vezes, pessoal, nos é cobrado em prova a evolução das teorias acerca da responsabilidade civil do Estado. Bom, aí nós vamos ter 2 grandes grupos de teorias. Nós vamos ter as teorias civilistas e as teorias administrativas. Primeiro, nós vamos nas teorias civilistas. Você vai entender já de uma vez, já anotar de uma vez, que nenhuma das teorias civilistas que aqui nós vamos ver é aplicada no direito brasileiro. Nenhuma das teorias é aplicada. Bruno, então, para que nós vamos ver? Que costuma cair em prova, é para isso que nós estamos aqui. Então, a primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade. Essa teoria remonta aos estados absolutistas, em que havia a autoridade soberana e sem qualquer limitação do monarca. A figura do monarca e do Estado se confundiam. E aí, pessoal, surge a expressão, em inglês inclusive vem cá, que é a expressão the king can do no wrong. Veja, em que é traduzida como o rei não erra, né? Na verdade, o Estado não erra e, portanto, não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Essa teoria vigorou em alguns países na época das monarquias, dos estados absolutistas.
Só que ocorre que com as revoluções liberais, notadamente a Revolução Francesa de 1789, houve o surgimento do Estado de Direito e com ele surgimento do princípio da legalidade, da separação dos poderes e o reconhecimento dos direitos fundamentais, e essa teoria foi se acabando. Né? É importante, pessoal, que você observe que essa teoria jamais vigorou no direito brasileiro. Perfeito? Teoria da irresponsabilidade. Surge então uma segunda teoria civilista, a chamada teoria dos atos de império e atos de gestão. Por essa teoria, o Estado seria responsabilizado por alguns dos seus atos e por outros não. Vamos lá, vamos entender. Ato de império é aquele em que o poder público pratica numa posição de supremacia em relação ao particular. E, consequentemente, já que o Estado está numa relação de supremacia frente ao particular, o Estado não seria responsabilizado por danos decorrentes dos seus atos de império, como, por exemplo, atos frutos do poder de polícia. Já os atos de gestão são aqueles em que o Estado atua em certa igualdade de atuação com o particular. O Estado atua em certa igualdade com o particular. Ele se despe do seu poder de império, do seu poder de autoridade e atua lado a lado do particular. Então, portanto, é aqui, nesses atos de gestão, como por exemplo um contrato, é que o Estado poderia ser responsabilizado. Observe o seguinte, pessoal, essa teoria também não é aplicada no direito brasileiro. Mas, sem sombra de dúvida, essa teoria trouxe uma evolução da temática. Nós saímos de uma situação em que o Estado não tinha qualquer responsabilidade e passamos para uma que o Estado vai ter responsabilidade por certos atos. E chegamos à última teoria civilista, a chamada teoria da culpa civil. Veja, pela teoria da culpa civil, o Estado seria responsabilizado por suas ações e omissões de maneira subjetiva. Por isso o nome, teoria da culpa civil. O Estado seria responsabilizado tanto por suas ações quanto por suas omissões, mas seria responsabilizado de maneira subjetiva, porque exigiria-se ao menos a culpa ou o dolo da conduta do Estado. Essa teoria também não é aplicada, embora tenha marcado uma outra evolução, porque nós saímos de uma que não tem qualquer responsabilidade para uma que responde por alguns atos, para outra em que o Estado responderia por os seus atos que gerasse dano, mas de maneira subjetiva. Mas continua não sendo aplicada. Até que surgem então as teorias que vão ser aplicadas no direito brasileiro, as teorias administrativas. Veja, pessoal, teorias administrativas, todas elas, em um certo grau, serão aplicadas no direito brasileiro. Nós vamos estudar 3 teorias administrativas. A teoria, como já aqui está, a teoria da culpa anônima, da culpa do serviço, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Vamos começar por essa, então, teoria da culpa anônima ou da culpa do serviço. Esta é uma teoria aplicada no direito brasileiro, mas ela vai ser aplicada apenas nos casos de omissão do Estado. Por essa teoria, haveria uma responsabilidade subjetiva do Estado,
Porque parte-se da premissa de negligência estatal. Parte-se da premissa de negligência estatal. Parte-se da ideia de que o serviço, veja, não funcionou, o serviço não funcionou, funcionou mal, ou o serviço funcionou tardiamente. Então, olha só, pela teoria da culpa anônima, aplicada no direito brasileiro, nos casos de omissão, a responsabilidade seria subjetiva porque parte-se da premissa de negligência do Estado. Nela, o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente. Cujo grande exemplo é o bueiro entupido, chuva, alaga toda a região. É responsabilidade do Estado de maneira subjetiva. Pessoal, a teoria chama da culpa anônima, pois não seria necessário identificar a figura do agente público. Por isso se chama teoria da culpa anônima, da culpa do serviço. Eu não preciso identificar a figura do agente público. Basta, na verdade, comprovar a falha do serviço. Que o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente. Bom, esta teoria, como eu disse, é aplicada no direito brasileiro. Mas é preciso, vem cá, dizer que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma distinção de uma omissão genérica, da chamada omissão específica. O Supremo vem diferenciando a chamada omissão genérica da chamada omissão específica. De modo que o Supremo vem pontuando, e anote para mim, que a omissão genérica, de fato, seria regida pela teoria da culpa anônima. Que ensejaria, então, portanto, uma responsabilidade subjetiva do Estado. É o bueiro entupido, chuva, alaga a cidade, responsabilidade subjetiva. Agora, a jurisprudência do Supremo vem enfrentando, e até do STJ, vem enfrentando uma série de casos de omissão específica. Veja, na omissão específica, o Estado estaria na figura de garante e haveria, portanto, a aplicação da teoria do risco administrativo, o que levaria a uma responsabilidade objetiva do Estado. É o Estado como garante, é o Estado como responsabilidade objetiva. Grande exemplo desta teoria, com exemplo aqui dado pela jurisprudência do STJ, do Supremo Tribunal Federal, mas uma do STJ aqui, quando, por exemplo, um terceiro invade um hospital público e mata uma pessoa que está dentro do hospital, sob a custódia do Estado. O STJ fala, há uma falha no dever legal e específico do Estado de agir, como garante. Quando há também o suicídio do preso em penitenciárias, como regra, o Estado vai ser responsabilizado com base nesta situação. Mas isso nós vamos aprofundar em um outro vídeo sobre esse ponto. Aqui é isso que eu quero que você saiba. Bom, aí surge uma outra teoria. Esta surge a chamada teoria do risco integral. Bom, a teoria é chamada do risco integral, anote para mim, venha cá,
Porque por ela o Estado seria um segurador universal. Pela teoria do risco integral, o Estado seria um segurador universal. O Estado responderia por todo e qualquer dano gerado ao particular. Por todo e qualquer dano que se gerasse ao particular, o Estado seria responsabilizado. Vem cá, perceba, esta teoria não é aplicada no direito brasileiro. Mas perceba, pessoal, ela não é aplicada como regra. Então, como regra, não se aplica. Então, é óbvio, se uma pessoa, por exemplo, se joga em frente a um carro da polícia que esteja passando, o Estado não vai ser responsabilizado. Então, como regra, não há aplicação. Agora, esta teoria vai ter uma aplicação excepcional no direito brasileiro. Essa teoria vai ser aplicada, primeiro caso, em dano nuclear, vai ser aplicada no primeiro caso em dano nuclear, no segundo caso em dano ambiental e no terceiro caso por danos causados por aeronave, com matrícula no país. Decorrentes de atos terroristas ou atos de guerra. Danos causados por aeronaves com matrícula no país, decorrentes de atentados terroristas ou atos de guerra. É aqui que essa teoria, nesses três casos, será aplicada. A teoria do risco integral. Bom, rapidamente, eu quero fazer uma OBS com você aqui, uma observação, que é uma verticalização, é um aprofundamento dessa teoria do risco integral, que é a chamada teoria do risco social. Preste atenção que a teoria do risco social possui como foco da responsabilidade civil a vítima e não o autor do dano. De modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina socialização dos riscos, sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido. Pessoal, esta teoria poderia explicaria, né? Explica, na verdade, colocar o verbo de maneira correta, explica, por exemplo, a questão da Lei Geral da Copa. Lá, a lei, na época da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, em que a União assumiu para si a responsabilidade por eventuais danos gerados a particulares nos eventos decorrentes da Copa do Mundo, da Copa das Confederações. E o Supremo Tribunal Federal declarou o dispositivo da lei constitucional. E o Supremo deixa muito claro que o artigo 37, parágrafo 6º, trata de um mandamento básico sobre o assunto. E que o Estado poderia ampliar a sua responsabilidade por legislações infraconstitucionais, como, por exemplo, a questão da Lei Geral da Copa. Perfeito? A teoria do risco social é uma verticalização, é um aprofundamento da teoria do risco integral. Agora, pessoal, sem sombra de dúvida, a teoria mais importante, a que mais vai cair na nossa prova, é essa aqui, é a teoria do risco administrativo. Mas como toda boa novela, todo bom filme,
nós vamos para o intervalo, nós vamos para os nossos próximos capítulos com essa teoria. Perfeito? Veja, pessoal, próximo encontro que nós tivermos aqui, nós vamos dar início à teoria mais importante e, consequentemente, vamos fechar também a temática da responsabilidade civil do Estado. Mais uma vez, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Perfeito, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.